Nesse vídeo eu vou dizer a vocês 15 hábitos que podem mudar a sua vida. E nesses hábitos, normalmente são formados de maneira espontânea e que faz total diferença para acumular riqueza, para acumular saúde e você viver uma vida plena, sem preocupações com dinheiro. Você pode criar renda extra, você pode criar renda mensal, você pode manter um corpo saudável para curtir a liberdade financeira e muito mais. São hábitos que efetivamente, feito correto, você vai ter sucesso na sua vida com muita clareza e com muita certeza, tá? Bom, eu listei aqui para vocês, para você ter sucesso nos investimentos, é preciso criar e manter hábitos saudáveis na vida inteira e abandonar hábitos ruins. Então, além de você criar hábitos saudáveis, né, você tem que esquecer aqueles hábitos que são ruins, né? Aprenda a não perder dinheiro, ou seja, aprenda a investir com inteligência, com paciência, com calma, porque a grande maioria das vezes a gente percebe a maioria das pessoas com uma certa urgência em enriquecer, com uma certa urgência em ganhar dinheiro. E a ganância e a pressa é o principal inimigo da riqueza. Então, se você quer ser rico, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que ter caixa para fazer investimento no momento certo. Então, aprenda a não perder dinheiro e aprenda a gastar o seu dinheiro com inteligência, tá? Manter uma vida ótima, manter uma ótima reserva para investimento. Então, é muito importante você manter uma ótima reserva para oportunidade de negócio. Por que é importante você ter essa reserva? Se surgir uma crise econômica no mundo, por exemplo, como aconteceu com a Covid, você tem uma reserva financeira que normalmente nas crises surge oportunidade de ganhar muito mais dinheiro do que na maioria das vezes. Porque nas crises, as pessoas vendem tudo que tem para suprir aquela necessidade que a crise gera. E normalmente quase ninguém tem recursos reservados para fazer investimentos. Então aquelas pessoas que conseguiu ao longo da vida fazer essa reserva, ela vai estar apta a comprar muito mais barato do que você imagina. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você gosta de investir no mercado imobiliário. Você tem um imóvel que vale R$ 1 milhão. Numa crise, os bancos não emprestam dinheiro, né? Normalmente as pessoas não têm reservas para comprar à vista. Então, quem está vendendo, quem está precisando do dinheiro, ele vai vender muito abaixo do valor patrimonial para conseguir vender o seu negócio. No mercado imobiliário, no mercado acionário, por exemplo, mercado de capitais, empresas que têm muitos ativos muito valiosos, numa crise ela cai até 50%, dependendo da situação. Porém, mantém-se o mesmo gestão, mantém a mesma estrutura, mantém tudo. Ela continua perene. Só naquele momento de crise, muitas pessoas começam a vender os papéis e quando alguém começa a vender os papéis, as ações começam a cair, mas não é a empresa que está ficando ruim, são as pessoas que estão desfazendo os papéis. Então, quem tem muitos recursos, uma reserva, ele tem a oportunidade de comprar abaixo do valor patrimonial e ganhar lucro com isso, tá? Então, aqui já dei para você 4 dicas, né? Então, fazer investimentos inteligentes que o dinheiro trabalhe por você. Então, você precisa criar uma maneira de investir em algo que não precisa do seu esforço pessoal. Você cria uma carteira de investimento imobiliário, aí você recebe, por exemplo, mensalmente os aluguéis. Você cria uma carteira de ações, por exemplo, você ganha mensalmente lá os dividendos, juros sobre capital próprio, mais valorização, ou seja, ele não está dependendo do seu trabalho presencial lá, ele já está trabalhando por você. São investimentos inteligentes que você faz e ele começa a trabalhar com você. Desta maneira, se você precisar ausentar por um período do seu trabalho, a principal fonte de renda, você tem outras fontes de renda que
supre toda aquela necessidade que você tem. Então é muito tranquilo e é recomendado que você faça esse tipo de negócio para que você tenha tranquilidade mental, tranquilidade emocional, para você, caso você venha ausentar do seu trabalho por algum motivo, você tem outras fontes de renda que vai suprir toda essa necessidade que você tem, tá? Estudar sobre todos os assuntos, né? Inclusive aqueles assuntos que a grande maioria não estuda. Por que que é importante? Os negócios, os investimentos, as oportunidades, elas estão em todos os setores, né? Se você entende de grande parte dos setores, você tem uma grande chance de fazer negócio muito melhor do que a maioria das pessoas. Então, quanto mais você estuda, mais você entende, mais você tem a compreensão, fica mais fácil você tomar decisões relacionadas a investimento. Então, as oportunidades, elas estão em todos os setores. Se você conhecer a fundo aquele setor que surge a oportunidade, você tem uma chance enorme de se dar bem no investimento, tá? Não ter ganância, né? Ter paciência e pensar a longo prazo. Então, a ganância, ou seja, quando você quer ganhar muito ou ganhar muito rápido, normalmente você acaba fazendo negócio ruim. Normalmente você acaba perdendo dinheiro. Então, os bons investimentos, normalmente, eles precedem de um tempo de maturidade. Você investe, você acompanha, vai observando e ele vai começando a te trazer retorno a médio e longo prazo. Quando você quer ganhar dinheiro muito rápido, normalmente isso não acontece. Você vai acabar caindo num golpe, talvez. Alguém vai oferecer algo que não existe e aí você acredita e acaba caindo. Então, investimentos bons normalmente têm um percentual de crescimento, mas não tão elevado, mas numa média e constante, né? Então, ele começa todo mês, todo ano cresce lá 10, 15%, 5, 10, 15, vai crescendo gradativamente, aos poucos, todo ano, mas numa constância, tá? Aí você tem uma probabilidade maior de ganhar no longo prazo, que aí você tem o efeito dos juros compostos, tá? Invista em você e crie hábitos diários. Invista em você e crie hábitos de leitura diários. Por que isso é importante, né? Você lê todos os dias, você está o tempo inteiro bem informado, você lê um livro ou 2 ou 3 livros por semana de assuntos diversos, de assuntos variáveis, porque isso vai melhorar a sua capacidade de interpretação de qualquer situação, né? Vai melhorar a capacidade de solucionar problema, vai melhorar a capacidade de entendimento das coisas que a maioria das pessoas não entendem. E o que faz você enriquecer mais rápido é você ser diferente, é você ser diferente da maioria das pessoas, é você fazer algo que a maioria das pessoas não fazem. Porque se você fizer a mesma coisa que todos fazem, você vai simplesmente ser a média das pessoas. Se você é diferente, você faz diferente, você tem mais conhecimento, você estuda mais, você coloca em prática, então a probabilidade de você ser melhor, de você crescer mais rápido, tem muito mais chance do que uma pessoa que não o faz, tá? Primeiro, você invista em você. O melhor investimento que você possa fazer na vida é fazer investimento em você e continuar fazendo, continuar tendo aqueles aportes, né, de fazer novos cursos, participar de novas palestras, ler bons livros, estar com pessoas influentes naquele assunto, conhecer a fundo vários setores. O que faz uma pessoa tomar a decisão errada você pega, vou te dar um exemplo, uma pessoa vai assistir um vídeo de finanças, por exemplo, um vídeo de 15 minutos, a pessoa assiste 5 e aí não vê o vídeo inteiro e já acha que entendeu completamente aquele assunto, né? Para você entender de um determinado assunto, tem professores que levam a vida inteira, né? 10, 15, 20 anos estudando aquele assunto para ele criar a sua própria tese de investimento, criar a sua própria tese de finanças para conseguir sobressair diferente dos demais. E tem pessoas que estudam 15 minutinhos e já acham que é muito bom naquilo, que é um expert em finanças, por exemplo. E na verdade não. Para você entender de um determinado assunto, você precisa dedicar, você precisa estudar a fundo, você precisa pesquisar vários autores diferentes,
várias pesquisas que saem, você precisa entender de um contexto global. É um assunto bem complexo, é um assunto amplo, né? Você tem que estudar, aprofundar no assunto para que você tenha um conhecimento muito aguçado sobre todos os assuntos que pertencem às áreas corporativas, para você tomar as melhores decisões. Mesmo assim, é impossível dizer que você conhece sobre tudo. Sempre surgem novidades, sempre surgem coisas novas e que você precisa estar o tempo inteiro atualizando o tempo inteiro, né? Planeje e ajude na educação dos seus filhos. Então, se você quer que o seu filho seja um bom filho, que ele prospere na sua vida adulta, desde pequeno começa a investir na educação do seu filho, começa a mostrar para ele tudo aquilo que é importante nas áreas corporativas, ainda que de maneira lúdica, né? Você vai mostrando para ele, ele vai vivendo, convivendo com aquilo desde criança, para quando ele crescer, ele já tem uma noção do que fazer, ele já tem uma noção do que ele vai fazer. E você vai preparar os seus filhos para uma possível sucessão de negócio. De repente, você é um empresário, tem um grupo empresarial, tem uma holding empresarial, por exemplo, e você quer preparar um sucessor, mas seu filho é uma criança. Então, você já vai desde criança, vai deixando, né, que ele participe ativamente do seu dia a dia, né, para que ele veja como funcionam as coisas. Claro, ele vai estar sempre lá no ambiente, participando, visitando a empresa com frequência, entendendo como funcionam as coisas, ele vai crescendo, né? Vai crescendo e vai vendo como funcionam as coisas. A melhor forma de você influenciar uma pessoa é a pessoa vendo você fazer. Então, se você deixar os seus filhos ver você fazer o seu trabalho, você, de certa maneira, indiretamente, você vai influenciar essas pessoas. Não sei se vocês percebem? Mas é muito comum quando o pai é médico, normalmente o filho ele se torna um médico. Se o pai é um professor, normalmente o filho se torna um professor. Se o pai é um engenheiro, normalmente os filhos se tornam engenheiro. E assim sucessivamente. Por que isso? Porque a influência, ou seja, os filhos veem os pais fazendo aquilo desde criancinha, eles começam a interessar por aqueles assuntos. Tem as exceções, mas a grande maioria, eles querem seguir os pais, né? Então, é muito importante, desde criança, você ir influenciando os seus filhos de maneira que eles percebam como que é importante aquele ramo de atividade que você atua, tá? Outra coisa muito importante, especialmente agora, na época da tecnologia, da informação, da inteligência artificial, as pessoas estão conectando muito através das redes, através do computador, do celular, laptop, etc. Mas não estão conectando com pessoas, né? É um grande diferencial quando você conecta com pessoas. É mais barato, ajuda na parte mental, ajuda você no desenvolvimento pessoal, tem a questão do aproximamento, da aconchego da pessoa, tem a questão da parte mental, que é muito importante hoje. Você tem um líder, né? Ele precisa ter uma mente muito tranquila, uma mente brilhante para conectar com pessoas. Então, a conexão com pessoas poderá ser um diferencial competitivo nessa era da inteligência artificial. Então, de um lado, se você souber trabalhar com a inteligência artificial, mas o que faz uma boa empresa, uma ótima empresa, são as pessoas. Se você souber conectar com as pessoas, tirar o melhor de cada um, colocar aquele melhor para trabalhar a favor da empresa, você pode ter certeza que a empresa poderá ter muito sucesso, né? Então, é importante conectar com pessoas. Entenda como funciona o dinheiro, né? Então, muitas pessoas, elas não sabem como funciona a linguagem financeira, a linguagem do dinheiro. Então, é importante você entender de dinheiro. É importante você entender como você usar o dinheiro, como o dinheiro pode fazer algo de especial para você, né? Você não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro ser o seu aliado, ele trabalhar a seu favor. Então, use as estratégias possíveis para que o dinheiro ajude você no potencial que você tem de melhorar e de enriquecer, se for o seu desejo, tá?
Outra coisa importante é investir em conhecimento. Aprofunde-se sempre em conhecimento. Estude o máximo que você puder, né? As empresas, elas normalmente não contratam pessoas sem experiência, porque elas não têm tempo de ensinar aquelas pessoas. Então ela contrata alguém que já sabe fazer, ela só vai ensinar pouquíssimas coisas para moldar aquela pessoa e trazer ela em prol, buscando ali os valores, buscando ali a direção que a empresa quer que aquele funcionário vá. Mas ela já tem que ter uma noção geral de como funciona aquele setor que ela está contratando. Então, se você souber resolver problemas, solucionar problemas que aquela empresa não está conseguindo, você vai conseguir ficar muito à frente da maioria das pessoas que querem buscar um emprego, quer buscar um trabalho, quer buscar uma parceria comercial dentro de uma empresa. Então, estude a fundo aquele assunto que você quer prestar serviço e com isso aquelas empresas vão ficar loucas atrás de você porque você é um especialista no assunto e ela vai pagar caro por isso, porque a maioria das pessoas, eles não aprofundam em determinado assunto. Se eu vou te dar um exemplo, se você é um especialista em marketing, né? Ou seja, gerar resultado através das vendas, por exemplo, ou especialista em brand, né? Fazer a empresa criar um grande valor através do seu conhecimento. Ou de repente você é um especialista em gestão, você vai fazer a empresa dar um salto de qualidade em gestão. Então, são profissionais raros, né, que têm esse conhecimento aprofundado, que possam de fato mudar e melhorar a gestão de um negócio. Então, você vai ter milhares de empresas de excelente qualidade buscando o seu trabalho para que você vá para ela. E eles vão disputar o seu passe, eles vão pagar muito caro por isso. É só você observar um jogador de futebol, quando ele é muito bom, o mundo inteiro, né, do futebol fica atrás dele pagando milhões e milhões para que ele vá jogar no time dele. Nas empresas é a mesma coisa. Então seja o melhor possível na sua área, para que você possa ter milhares de empresas buscando por você. E com isso você vai ter muitas oportunidades e melhor, você vai poder escolher a empresa que você quer trabalhar, que é muito importante e poucas pessoas têm esse poder na mão, de poder trabalhar aonde você quer trabalhar, ganhando o melhor salário do mundo, onde você quer trabalhar, fazendo o que mais sabe fazer e o que mais gosta. Espero que essas dicas, que essas informações possam ajudar você a melhorar como pessoa, como gestor, como investidor e se precisar da gente, a gente continua aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhe, curta, siga, né? Caso vocês ainda não seguem a gente, ative o sininho para receber em primeiras mãos sempre que nós postarmos algo que vai mudar a sua vida, que esse é o grande propósito aqui de ajudar você a melhorar e performar cada vez melhor. Um forte abraço, foi um prazer falar com você. Que Deus continue abençoando você, abençoando seu propósito de vida, guiando você na sua vida, no seu caminho. Espero que quando nós nos encontrarmos, você conte um pouco mais sobre essas pequenas dicas que dei e que ajudaram você a melhorar ainda mais o que você já tem de muito melhor. Um forte abraço.